Olá, Deus abençoe você. No vídeo de hoje eu queria trazer mais uma experiência de fé com Deus, para alimentar a sua fé. Amém? O vídeo de hoje é sobre a fé e a oração. Essas duas coisas tão importantes e que precisam caminhar juntas para que possa resultar em resposta de Deus para a nossa vida. Então eu queria iniciar esse vídeo trazendo essa experiência, alguns versículos e um trecho da série de The Chosen. Amém? Então, eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha rotina de oração diária, né? E que para iniciar esse entendimento, né, se você deseja obter resposta de Deus, essas duas coisas, a fé unida com a oração, precisam estar juntas. E para isso eu queria trazer esse exemplo que eu utilizo do caderno de oração. Eu tenho um caderno específico em que eu coloco os nomes das pessoas que Deus me permite conhecer e começar a falar de Jesus para elas. Então eu escrevo o nome das pessoas, certo? A data, o local em que eu pude encontrá-las, que Deus permitiu que elas encontrassem, e eu vou colocando nesse caderno de oração específico. E diariamente eu faço orações, né, intercedendo por essas pessoas, pedindo ao Senhor para que elas encontrem Jesus, para que elas venham ao encontro do Senhor através de Jesus, que elas recebam o Espírito Santo, que elas sejam libertas, transformadas, renovadas, que elas sejam curadas de suas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. Enfim, eu faço uma oração utilizando esse caderno em mãos a cada dia, para que Deus, crendo, no caso eu crendo, que Deus move os céus e terras para ajudar essas pessoas, para tocar nessas pessoas. Então, eu uso essa fé e a oração, certo? E vamos por etapas, né? Porque são várias coisas que a gente precisa entender só nessa questão, né? Então, eu faço essas orações todos os dias, logo pela manhã. Houve um dia em que eu me levantei, peguei esse caderno e logo me veio um pensamento como que de dúvida. Um pensamento que dizia mais ou menos assim: você vai orar de novo? Então, eu meio que ignorei esse pensamento e continuei com o caderno em mãos e comecei a orar. Então, a partir daí, a gente já deve entender o quê? Que a dúvida vem do diabo, né? Então, aquela dúvida, aquele pensamento que veio assim do nada, às vezes um sentimento assim, como que algo rotineiro eu tô fazendo, e que, poxa, eu vou fazer de novo isso, né? Quando vem esses pensamentos, a gente já tem que estar ligado que é algum mal tentando impedir a gente de fazer aquilo, né? Mas no caso eu continuei, eu simplesmente ignorei e comecei a orar. E logo de início da oração, me veio o trecho de The Chosen, que eu havia assistido na noite anterior, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, vou deixar o link, vou procurar no TikTok e vou colocar aqui, para você ver depois. Mas de início, veio esse trecho, me lembrando daquilo que eu havia assistido, e versículos. Veio a palavra de Deus à minha mente, como que trazendo o entendimento sobre aquilo que eu estava orando. E o que eu estava orando? Eu estava orando pelas pessoas. Eu estava orando para que o Senhor pudesse abrir o entendimento delas, que elas pudessem crer no Senhor Jesus. Enfim, a oração, eu deixo assim o Espírito Santo guiar, sabe? Eu abro a minha boca e começo a orar pelas pessoas e o Espírito Santo vai conduzindo a oração. Então, nesse conduzir da oração, veio esses, como que revelações sobre aquilo que eu estava fazendo, né? Por que eu estava fazendo, o sentido de tudo isso, né? Então, eu queria trazer para vocês os versículos que me vieram à mente. Amém? Isaías 53, versículo 1, que diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então me veio esse versículo. Enquanto eu orava, enquanto eu clamava pelas pessoas, me veio esse versículo. Então, logo assim, me veio o entendimento de que o quê? O braço do Senhor é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar o ser humano. E isso só acontece através do crer. Então a pessoa precisa crer. Então aí já explica o versículo. Quem creu na nossa pregação?
né? Porque a gente leva a palavra, a gente semeia a palavra, né? De todos os lados, Deus envia alguém para estar semeando a palavra dele. Por quê? Porque é a partir daí que acontece a salvação. A pessoa precisa crer nessa palavra. O ponto está aí. Então a palavra ela é semeada. E hoje em dia, mais ainda, está sendo lançada de todas as maneiras, através da internet, enfim. O ser humano tem acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque está escrito também que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, só que esse versículo que eu falei agora não me veio à mente. O que me veio à mente foi Isaías 53, 1, que fala: quem creu na nossa pregação? Então depende do crer. E nisso, outra passagem que pode explicar essa questão de crer e não crer é aquela passagem onde Jesus fala da parábola do semeador. Então essa passagem também me veio à mente enquanto eu orava, enquanto eu clamava. Ela explica que vai ter aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. E o que é que acontece para que isso se torne uma realidade, né? Então, a palavra de Deus, por si só, ela tem o poder. Ela é a boa semente. A palavra de Deus, para você tentar entender melhor, é como um filtro. Pensa num filtro. Um filtro que filtra a água. Tem um filtrozinho, aqueles filtros de barro, por exemplo, não tem um filtrozinho? Então a água normal entra ali e o filtro vai reter as impurezas ali. E a água pura, limpa, purificada vai estar saindo, né? Então a palavra de Deus é como um filtro. Ela por si só tem o poder de filtrar. Quem verdadeiramente está tendo um coração inclinado para crer, daqueles que não têm. Então, e a própria Bíblia, os ensinamentos do Senhor Jesus mostram que Deus está separando aqueles que são dele daqueles que não são. Aqueles que realmente creem de todo o coração, que têm um coração puro e limpo para crer, daqueles que não têm e por isso não creem. Então, a parábola do semeador, ela fala daquelas sementes que se perdem e aquelas que são utilizadas, que brotam. Então, o semeador é aquele que está levando a palavra. Então, esse semeador está levando o poder de Deus para salvar os outros. Mas acontece que algumas sementes, a maioria, muitas vezes, acaba se perdendo. E isso acontece para aqueles que não creem. E acontece o quê? Acontece as sementes que caem à beira do caminho, as sementes que caem nas pedras, as sementes que são comidas pelas aves, as sementes que caem nos espinhos. Então, eu só vou explanar aqui essa parábola que você pode encontrar lá no capítulo 13 de Mateus, né? A partir do versículo 10 para frente. E justamente, se a gente começar a meditar nesse trecho, no versículo 14, Jesus fala do trecho de Isaías. Então, essa passagem da parábola do semeador me veio depois que veio à minha mente a de Isaías, meio que completando. Eu não sabia quer dizer, eu não lembrava, né? Porque eu já passei por aqui, por esse versículo, mas eu não lembrava que havia esse trecho da profecia de Isaías nessa parte de Mateus. E que, inclusive, há também esse mesmo trecho em João 12, se você quiser meditar depois. Que eu vou citar aqui também. Depois que Jesus fala da parábola, os discípulos se aproximam dele e perguntam: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por muito tempo eu pelejei para entender esse versículo, e hoje eu compreendo, assim, que isso que ele está falando, a quem tem será dado, o que a pessoa tem? A fé. Ou um coração aberto para receber a palavra de fé. E essa pessoa que tem, vai ser dado a ela, porque tem lugar para receber. Então, voltando ao contexto da semente. A semente que cai em uma boa terra e ela brota,
é porque ela tem lugar para brotar. É porque ela encontrou um lugar propício para isso. Um lugar que tem nutrientes, um lugar ideal para ela brotar. Já quando ela não encontra o lugar bom, propício, ideal, ela se perde. Então, isso daqui fala de fé. Isso daqui fala do coração das pessoas. Por quê? Porque quando a semente cai à beira do caminho, nas pedras, nos espinhos, essas coisas representam o que há dentro do coração das pessoas. E Jesus explica sobre o que cada coisa representa, se você continuar lendo esse versículo, esse trecho, né? Mas continuando aqui, o versículo 13, que ele continua, né? Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem crê e é manifestado o braço do Senhor? Vai ter gente que vai crer, mas vai ter outros que vai ser isso daí. O coração do povo vai estar tão duro, vai estar tão insensível e de má vontade, que não vão crer. E o Senhor não vai poder curar eles, porque eles não vão se converter. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão crer. E essa passagem que ele citou, que é como se fosse o início e a continuação seria no trecho que eu falei, né? Isaías 53. Mas esse trecho aí, especificamente, está em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 9, que Isaías pergunta, que Isaías se coloca diante do Senhor e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus começa a dizer o que é que ele vai falar para o povo. Porque o povo de Israel estava distante do Senhor. Estava ouvindo, tinha a palavra de Deus, tinha os profetas, mas eles não estavam ouvindo, não estavam crendo, não estavam se entregando, não estavam na presença de Deus. E isso acontece hoje. Então tem muita informação, mas as pessoas não creem. A mesma coisa aconteceu com Jesus. E em Isaías é profecia, a maioria é tudo de Jesus. Que Jesus ia vir, Jesus ia falar da palavra de Deus, Jesus ia fazer os milagres, Jesus ia dar sinais. E ia ter gente que não ia crer, principalmente os fariseus, que tinham as leis, que tinham a palavra, a letra nas mãos, mas só tinham a letra. Não tinham o espírito da fé. Não tinham o espírito daquela palavra. Por quê? Porque estavam distraídos. Eles não estavam esperando o Messias, não estavam esperando Jesus, porque se eles esperassem, eles iam crer em Jesus. Mas por que eles não criam? Porque eles estavam como essas sementes que caíram nos lugares impróprios. O lugar impróprio é o coração. O coração está cheio de outras coisas. Por isso que as pessoas não creem. Então as pessoas estão cheias de coisas dessa terra, dos problemas dessa vida, das preocupações. Estão cheias de um monte de coisa, menos da fé que salva. Porque a fé que salva, ela está ligada intimamente e unicamente a Jesus. E é isso que vai ser falado ao longo desse vídeo. Mas continuando aqui, agora no versículo de João, que ele fala sobre isso, né? Se você for lá em João 12, a partir do 37, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? Então aqui, em João 12, fala dessa passagem que me veio à mente, logo no início. Quem criou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração. Você está vendo que uniu as duas coisas? Que uniu as duas profecias numa coisa só, para fazer a gente entender? Ou seja, Deus mostrou assim, olha, você tá... É a oração pelas pessoas para que elas creiam. Mas isso daqui acontece para que elas não creiam. A grande parte acaba não crendo. Então, aquela oração que eu estava fazendo e que me veio à mente esse versículo de Isaías, quem creu na nossa pregação? Ou seja, eu estava clamando pelas pessoas do caderno.
e pedindo e clamando para que elas crescem em Jesus. Então me veio um momento na oração que, como uma indignação dentro de mim, que eu disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Foi como um clamor do próprio Isaías naquele tempo. E Deus foi me trazendo o entendimento do que acontece. E que eu trago esse entendimento para você e eu nos avaliarmos. Avaliar a nossa vida diante de Deus. Avaliar a nossa fé diante do Senhor. E se você entrou nesse vídeo querendo uma receita para que Deus responda as suas orações, tá aí. Use a fé em Jesus. E daí eu vou te dizer agora. E quando a fé se manifesta? Como é que eu faço para a fé se manifestar? E eu receber a resposta que eu preciso? Através da confiança, da certeza, da crença em que Jesus tem o poder para fazer tudo. Ou seja, é uma fé. Não é uma fé misturada. Não é uma fé dividida. Não é uma fé que você crê nisso daqui, depois você crê naquilo lá, você crê no que fulano falou, você crê em horóscopo, você crê na Mega Sena, você crê no guru da internet. Não. Você crê no santo, você crê naquilo lá. Não. É uma fé única, apoiada em algo que é como uma rocha, que é verdadeiro, que é fiel, e que é aquele que Deus mandou para salvar a sua e a minha alma. Então aqui a gente vai falar sobre a fé. No versículo 20 do capítulo de Mateus 17, capítulo 17 de Mateus, Jesus fala sobre a fé para os discípulos. Os discípulos estavam se indagando, se perguntando, se questionando por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus disse: porque a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena. Mas a gente tem que ler isso e entender que Jesus ele fala uma coisa, mas é para que a gente comece a pensar. E ele continua: eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, em outras traduções, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, quando me veio esse versículo aqui à mente, né? Isso tudinho tava vindo, né? Porque também no trecho de The Chosen também fala sobre isso. Tem uma partezinha que ele fala sobre isso daí. Então, ele tá dizendo, porque a fé que vocês têm é pequena. Então ele traz o exemplo do grão de mostarda. O grão de mostarda você já deve ter visto. É pequenininho, é uma bolinha de nada. Mas se você pesquisar, quando ele brota, ele cresce e dá luz a uma árvore frondosa, uma árvore grande, né? Então, o poder daquela semente não está no seu tamanho, na sua quantidade, mas na sua qualidade. É uma semente de qualidade e, claro, colocada num solo bom. Mas Jesus está falando especificamente da semente do grão de mostarda, né? Para representar a fé que tem resultado. Então, a fé é como um grão de mostarda. A fé verdadeira, a fé que faz a mudança acontecer, que traz a salvação, a fé que traz a resposta para nossa alma, ter paz, ter vida, a fé que faz a gente receber o Espírito Santo, é uma fé de qualidade. Não é o tamanho dela. Então tem gente que tem fé para fazer grandes coisas, mas a fé que importa é aquela fé que faz a gente alcançar a nossa salvação. E essa fé, ela está inteiramente e intimamente e unicamente ligada a Jesus. Então é quando a gente, voltando, né? É quando a gente confia, é quando a gente tem a certeza, a convicção, a verdadeira crença de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é aquele enviado de Deus para salvar a nossa alma. Pronto. Então, a nossa fé, ela não pode estar mesclada com outras coisas. Tem que ser uma fé única, uma fé. Uma fé simples, como um grão de mostarda. Então, eu anotei aqui. Em algum momento, a pessoa ouve a palavra de Deus e ela crê naquela palavra.
Ou às vezes é um versículo, ou um trecho, ou uma única palavra. E quando ela crê, quando ela apoia toda a vida dela naquela palavra, naquela verdade que fala sobre Jesus, e a própria palavra é Jesus, então ela é salva. Então a maior resposta de oração, meu irmão, que você pode receber, se você está buscando pela vida financeira, pela vida sentimental, pela saúde, glória a Deus, isso tudo é bom. Mas a maior vitória da fé é a salvação. A fé que vence o mundo. É a que salva a nossa alma. É a fé em Jesus. Então, só para deixar claro que a fé verdadeira, ela está apoiada em Jesus Cristo. Então, você e eu não podemos dividir a nossa fé com nada nem ninguém. Então, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus disse, essa casta só sai com oração e jejum. Beleza, mas antes disso, ele falou sobre essa fé verdadeira. Ou seja, os discípulos meio que deixaram o medo entrar e talvez tenham colocado a fé em si mesmos. A gente precisa colocar a nossa fé em Jesus, na autoridade que Jesus tem, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o nosso Salvador. Então, que a sua e a minha fé estejam apoiadas unicamente em Jesus Cristo. Então, fazer uma boa reflexão do que você tem crido até hoje, e você pegar isso e começar a pensar, junto com a palavra de Deus, se você tem crido no Deus certo. Se você tem apoiado a sua vida, a sua fé, a sua alma naquele que verdadeiramente salva, ou se você tem colocado a sua fé naquilo que é do mundo. Se lembre, religião não salva ninguém. Religião foi algo criado pelo ser humano. Por quê? Porque divide as pessoas. Ah, sou da religião tal, sou da crença tal. Isso divide as pessoas. E é isso que o diabo quer. Então, analisemos a quem temos verdadeiramente crido, lembrando que Deus deixou tudo escrito para a nossa salvação em Cristo Jesus, para revelar a sua salvação para a humanidade, que é Jesus. Ele é o caminho no deserto. Deus deixou tudo para que a gente creia somente nele. E não sejamos como os fariseus hipócritas e como tantos outros que viram os milagres, viram um monte de coisa, mas não creram, não se entregaram. Simplesmente deixaram passar a oportunidade. Eu utilizo a fé e a oração juntas, né? No caso, a exemplo disso daqui, do que eu faço, busco fazer a cada dia, orando pelas pessoas, né? Tá apoiado em alguns trechos da Bíblia, como lá em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, que diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então essa é a parte da oração. Quando a gente liga algo aqui na terra, é ligado no céu. Então a oração que eu faço, por exemplo, eu determino a libertação dessas pessoas, eu oro para que Deus visite elas. Então, quando a gente fala, quando a gente ora, é um poder que é liberado, são decretos. Então, esse hábito da oração, unido com a fé na palavra, no que está escrito, ou seja, a fé como está escrito, né, o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, essa fé que me faz crer, apoiar aquilo que eu estou fazendo no que está escrito e buscar para que, em atitudes de fé, para que aquilo que eu estou orando, eu creio, não vai acontecer. Deus está movendo céus e terras. Eu estou ligando aqui, eu tô determinando, alguma coisa tem que acontecer. Então tem que acontecer alguma coisa. Então a minha oração é crendo que onde essas pessoas estão, elas estão recebendo alguma coisa. Eu não as conheço bem, eu não lembro nem do rosto delas, mas eu escrevi, tá aqui o nome delas. E para complementar essa questão do nome, aquele trecho em que Jesus ressuscita Lázaro, chamando-o pelo nome. Então, lá em João 11, versículo 43, diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Então aqui Jesus clamou com grande voz, como em uma oração, mas era um clamor. Ele chamou Lázaro, deu um grito: Lázaro, vem para fora. Então o morto, o defunto há 4 dias, saiu. Então quando eu falo o nome das pessoas, eu declaro isso também.
que essas pessoas que eu tô chamando o nome venham para fora do sepulcro em que estão presas. Quantas pessoas aqui, gente, estão com depressão, angústia, ansiedade, preocupadas com alguma coisa? Quantas estão aqui e estão ansiosas? Quantas estão aqui e estão presas espiritualmente em alguma coisa, em alguma situação, em algum trauma? Então eu oro clamando como Jesus. O nome da pessoa, por exemplo, Cícera, vem para fora. Às vezes, a maioria das vezes eu falo todos os nomes da página e declaro que essas pessoas venham para fora. Então eu uso o quê? Um versículo praticando pela minha fé, mas uma fé apoiada naquilo que está escrito. Então eu utilizo, eu coloco em prática o que está escrito. E Jesus fala antes, eu bem sei que sempre me ouves, porque ele falou com Deus. Ele levantou os olhos para cima e disse, Pai, graças te dou porque sempre me ouves, por me haveres ouvido. Deus sempre ouve a gente. E Jesus disse, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, tinha gente que cria, mas nesse mesmo momento tinha gente que não cria. Por exemplo, os fariseus. Então, só para acrescentar um entendimento, essa questão do trecho de The Chosen, né? Que foi a maneira como Jesus multiplicou os pães e peixes através da fé de Simão. Então, se você assistir esse trecho, você vai ver que Jesus disse para João, olha, João, o sucesso dessa missão vai depender de Simão. Então, quando Simão chegou e todo mundo viu a multidão de gente que estava ali, os discípulos se desesperaram, porque não tinha alimento para nenhum. Tinha pouquíssimo, quase nada. E eles se desesperaram, porque como eles iriam alimentar aquela multidão que estava longe das suas habitações? Então, João se desesperou pro lado de Simão, mas Simão tava, sabe? Simão tava, assim, pensando nas coisas dele, mas ele tava ali, sabe? E ele simplesmente disse, se Jesus quiser alimentar, ele vai alimentar. Ele vai fazer alguma coisa vai acontecer e vai ter alimento. Confia nele, como que dizendo assim, confia nele. Então, enquanto todo mundo achou que Simão tava simplesmente nem aí com a situação, houve um menino que trouxe os 5 pães e 2 peixinhos, levaram até Jesus, porque Jesus disse, eu preciso de alguma coisa. Procurem alguma coisa. E quando trouxeram a cesta com esses 2 peixes e 5 pães, Jesus orou, levantou os céus, orou e multiplicou. Mas isso só aconteceu por causa da fé de uma pessoa, o próprio Simão, que creu que Jesus ia dar um jeito, porque ele podia fazer tudo. Então, Jesus tem o poder para fazer tudo. E naquele momento, Simão foi o único dos apóstolos, dos discípulos, que creu. Então, muitas vezes, Deus espera muitas vezes não, sempre, para que haja uma resposta, para que haja um milagre, para que haja salvação, ele espera que a gente concorde com a verdade que ele enviou ao mundo, que é Jesus. Deus espera que a gente creia de fato e de verdade que Jesus é o Cristo, que a gente creia que ele pode fazer tudo, principalmente salvar no salmo. Então, para esclarecimento, para a salvação acontecer, deve crer em Jesus, e não apenas em Deus. Sabe por quê? Porque os judeus creem em Deus, mas muitos desprezam Jesus como o seu Messias. Lá em Israel, há aqueles judeus que se entregaram a Jesus, mas há outros que simplesmente não creem e estão ainda aguardando o Messias, sendo que ele já veio e já está próximo de voltar para buscar a sua igreja. Então eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido coisas para você e que você possa usar a sua fé e não fique apenas apoiado num pensamento de que é mágica. Deus não é mágico. Ele faz milagres a partir daquilo que a gente dá de recurso para ele fazer. Ele pode fazer tudo, mas ele quer a nossa participação. Ele quer que a gente entregue a nossa vida para ele. Ele quer uma aliança conosco. E isso tem a nossa participação. E como é que a gente faz? Com a nossa fé. Porque a gente não vê a Deus, não toca e não sente a ele. Mas a gente tem o quê? A palavra. Para crer naquilo que ele falou, naquilo que ele prometeu. Amém? Você quer uma resposta à sua oração? Use a fé e a oração. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.